eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Depois de conhecermos as leis da vida, as suas finalidades e as perturbações decorrentes das suas inobservâncias, vejamos agora seus efeitos e impactos nos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Trata-se de uma informação nova sobre um assunto delicado que, para ser bem entendido, requer muita atenção. Tenhamos, no entanto, a certeza de que é uma grande verdade que com certeza interessa muito a você, a mim, às nossas famílias, enfim, à nossa nação e ao mundo inteiro. A ética, o sentir, o pensar e o agir. O modus operandi da coligação das oligarquias internacionais SA, coisa, para manter as pessoas e as nações submissas ao seu individualismo, sujeitas à sua tirania e imersas na miséria e na escravidão, consiste em manter a todos na ignorância. Já vimos que a ignorância das pessoas e nações é produzida e mantida de duas formas. Primeiro, sonegação das informações verdadeiras e segundo, o fornecimento de informações falsas. No passado, nas longínquo, a sonegação das informações verdadeiras foi o método predominante, por ser o mais simples, em face do próprio atraso evolutivo da sociedade, especialmente no campo das comunicações e transportes. Vieram dessa época, entre outros, adágios populares como o segredo é a alma do negócio e em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Adágios esses que induziam a manutenção das crenças e da ignorância das pessoas. Atualmente, com a evolução das comunicações e transportes, a sonegação da informação a cada dia tem cedido espaço para as informações falsas como método preferido da coisa, ou seja, das oligarquias dominantes. Isso para gerar falsas crenças e manter a ignorância das pessoas e a escravidão no mundo. Para tanto, tem usado e abusado ostensivamente da propaganda enganosa, da manipulação dos currículos escolares e principalmente do inculcamento mediante a inoculação no inconsciente das pessoas de informações subliminares. Com isso, a coligação das oligarquias internacionais SA, que é a coisa individualista, vem transformando pessoas e nações inteiras em uma sociedade de robôs e zumbis para submetê-la à miséria e mantê-la submissa ao seu regime de servidão. Com isso, a coligação das oligarquias internacionais SA, coisa que é individualista, vem transformando pessoas e nações inteiras em uma sociedade de robôs e zumbis para submetê-la à miséria e mantê-la submissa ao seu regime de servidão. Sob os efeitos da sonegação das verdades e das informações falsas, as pessoas, por ignorância, qual autômatos, ressentem, repensam e reagem ao sabor dos quereres das oligarquias, como se esses fossem o seu próprio sentir, pensar e agir. Perturbada a nossa mente, temos sido induzidos a agir meramente por instintos que nos compelem necessariamente à inobservância das leis religiosas e morais e à estupidez, que é o emburrecimento, que é produzido pelo princípio moral do individualismo. A solução para mudarmos essa realidade nos sugere conhecer as sedes e os mecanismos dos nossos sentimentos, pensamentos e ações para sairmos do domínio daqueles que têm sido os nossos algozes contumazes, as oligarquias dominantes, que nós denominamos de coisa. As fontes e sedes dos sentimentos e dos pensamentos. Inicialmente, saibamos que os sentimentos nascem no coração, que é a sede da vida, e que tanto a essência da vida como dos sentimentos procede da fonte primordial do grande axioma original de Deus. Vejamos a seguir. Nós temos ali o coração, sede da vida, é o ambiente onde nascem os sentimentos. E esses sentimentos procedem da fonte primordial, né? Ou seja, da origem, que é Deus, né? E
essa essência da vida e dos sentimentos, ela é emanada, ou seja, ali acontece uma emanação da essência para a produção dos pensamentos próprios do ser. O ser, movido pelos sentimentos, é quem emana a essência dos pensamentos próprios, os quais são produzidos no cérebro, que é a sede da mente humana, para dali serem exteriorizados na sua forma original ou transmutados conforme a decisão e o querer do próprio ser humano. A mente humana é como um salão sem portas, no qual entram, sem qualquer controle do ser humano, além dos seus pensamentos próprios originais, divinos, cuja essência procede do coração, todos os demais pensamentos humanos vindos de fora. Vejamos a seguir. Temos neste quadro o cérebro da mente, que é o ambiente onde se produzem e se transmutam pensamentos. Nós temos ali pensamentos alheios, pensamentos próprios, que provêm da essência dos sentimentos, né? E os pensamentos transmutados. Ali uma caixa, onde você vê uma caixa, os quatro cantos e as portas completamente abertas, onde entram e saem pensamentos, obviamente os pensamentos que entram, as informações que entram na nossa mente, elas não dependem do nosso controle, simplesmente chegam e entram mesmo. Já vimos que os sentimentos são produzidos no coração, que é a sede da vida, e que tanto a vida como os sentimentos procedem da fonte primordial do grande axioma original que é Deus, o acaso, etc., conforme a crença de cada um. É o ser humano, movido pelos sentimentos, quem produz os pensamentos próprios, os quais são levados para o cérebro, que é a sede da mente humana, para dali serem exteriorizados na sua forma original ou transmutados conforme a sua decisão. A produção e transmutação dos pensamentos somente se dá na mente humana, sede dos pensamentos, e nunca no coração, sede dos sentimentos. Isso porque os sentimentos fazem parte de uma dimensão, enquanto os pensamentos são coisas que pertencem a outra dimensão, ou frequência. Temos aqui neste quadro o coração, sede dos sentimentos, e a mente, sede dos pensamentos, né? Onde está o cérebro. A origem dos sentimentos vem da fonte primordial, que é Deus, e esses sentimentos são transformados em pensamentos originais ou pensamentos divinos, que são levados para a sede dos pensamentos. Exatamente, ali se produzem os pensamentos divinos e os pensamentos transmutados. Para comandarmos lucidamente as nossas ações e destinos, convém conhecermos as sedes dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. E isso nos auxiliará a tornar-nos os timoneiros, ou seja, os condutores exclusivos das nossas vidas na caminhada evolutiva rumo à perfeição. A transmutação normal dos pensamentos originais ou divinos ocorre quando o ser humano, usando o seu livre-arbítrio, resolve, primeiro, apenas mudar a essência do seu pensamento original e ou fundi-lo com um ou vários pensamentos vindos de fora. A transmutação dos pensamentos originais ou pensamentos divinos, decorrentes da sua fusão com os demais pensamentos humanos vindos de fora, pode ser benéfica ou maléfica, a depender da qualidade maior ou menor dos pensamentos alheios, porque os pensamentos originais são sempre puros e bons. A transmutação dos pensamentos originais também pode ocorrer de modo anormal. Isso quando os pensamentos do ser humano são manipulados pelas informações falsas inseridas nas propagandas enganosas e ou mediante artifícios subliminares. Diante dessa realidade, todos nós precisamos nos manter vigilantes, quer para evitar a manipulação dos nossos pensamentos, quer para a sua utilização adequada, especialmente neste momento de transição, no qual precisamos enfrentar e vencer os desafios da mudança nesse início de milênio. Gêneros e espécies de pensamentos. Os pensamentos humanos são de dois gêneros, a saber, os pensamentos próprios, que transitam na mente do ser e que são produzidos pelo próprio ser, e os pensamentos alheios, que transitam na mente do ser, mas que são produzidos por outrem. Podemos ainda classificar os pensamentos próprios e alheios em 4 espécies, a saber, primeiro, os pensamentos próprios favoráveis,
Segundo, próprios desfavoráveis. Terceiro, alheios favoráveis. E quarto, alheios desfavoráveis, cujas características e natureza são as seguintes. Os pensamentos próprios favoráveis, também podemos chamar de positivos, são sempre impulsos para a prática de atos destinados à realização dos nossos mais legítimos desejos e aspirações. Os pensamentos próprios desfavoráveis, também chamados negativos, são sempre freios para conter os nossos impulsos e, portanto, contrários à prática dos atos que nos conduzem à realização dos nossos desejos e aspirações. Os pensamentos alheios, favoráveis ou positivos, são informações benéficas e úteis que recebemos de outrem e que, transmutadas em nossas mentes, fortalecem os nossos impulsos para a prática de atos destinados à realização dos nossos legítimos desejos e aspirações. E os pensamentos alheios, desfavoráveis ou negativos, são informações falsas, maléficas ou inúteis, recebidas de outrem que baratinam a nossa mente, induzindo-nos à prática de atos fúteis ou torpes, desviando-nos da realização dos nossos mais legítimos desejos e aspirações. Das nossas exposições sobre os gêneros, espécies e fontes dos pensamentos, podemos inferir que os pensamentos humanos são de três naturezas: os próprios originais, que são puros, os alheios originais, que também são puros, e os transmutados, que são compostos de pensamentos próprios e pensamentos alheios. As dimensões dos sentimentos e dos pensamentos. Os sentimentos são essências puras, porque provêm da origem e pertencem à dimensão espiritual, onde também reside a sede da vida e do discernimento humano. Diferente dos pensamentos, que são coisas e que pertencem a uma outra dimensão, ou frequência, que é a dimensão energética. É fazendo uso dos sentimentos e dos pensamentos que o ser humano ora constrói, ora transmuta, ora simplesmente acessa as diversas dimensões, dentre as quais a terceira e a mais conhecida delas, que é a dimensão material, essa dimensão que a gente vive. Temos, portanto, três campos distintos: o campo dos sentimentos, o campo dos pensamentos e o campo da ação, nos quais o ser espiritual atua normalmente, ora apenas sentindo, ora sentindo e pensando, ora sentindo, pensando e agindo. As anomalias do comportamento humano, que produzem resultados e consequências adversas, ocorrem quando o ser humano sente, mas não pensa, sente e pensa, mas não age, e principalmente quando pensa sem sentir, age sem pensar ou age sem pensar e sem sentir. As matérias-primas dos sentimentos e dos pensamentos. Pouco ou quase nada podemos afirmar a respeito da composição dos sentimentos humanos. Tudo o que sabemos é que eles são essências originais puras, provenientes da mesma dimensão onde se encontra a sede do discernimento e que ambos são inerentes à vida humana. Admitindo-se que a vida humana emana da fonte primordial, do grande axioma original de Deus, cujo querer é uma ação que se manifesta mediante o necessário sopro do verbo que traz a vida, podemos admitir que os sentimentos humanos são essências originais inerentes à vida e ao verbo. Esta é uma das principais razões pelas quais afirmamos: as palavras determinam, as palavras têm força construtiva, por exemplo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quanto aos pensamentos humanos, inicialmente, sabemos que são uma espécie de energia impregnada de ciência ou conhecimento, razão pela qual a denominamos energia consciencial. São, portanto, coisas específicas de certa dimensão, que é a dimensão energética. Quanto à composição dos pensamentos humanos, podemos afirmar que eles resultam da ação, ora consciente, ora inconsciente do ser humano, que para tanto combina essências sentimentais com energias imanentes e ou conscienciais para muitos fins que interessam a si e a outrem. Os pensamentos humanos, na origem,
são compostos apenas de essências sentimentais puras, emanadas da sede dos sentimentos que, ao chegarem à mente, são combinadas com energias imanentes ou energias naturais, especialmente balanceadas para fins construtivos específicos. Esses pensamentos são próprios, originais, puros e completamente isentos dos condicionamentos, medos e influências impregnadas na mente humana. Por essa razão também são considerados pensamentos próprios, positivos, favoráveis, construtivos e ou divinos. Essa espécie de pensamento originais são aquelas ideais que devem ser preferidas e buscadas e utilizadas por todos os seres humanos que almejam seguir o caminho da evolução rumo à perfeição. Afora esses pensamentos, existe uma infinidade de outros que resultam de inúmeras dosagens de essências sentimentais com energias imanentes e conscienciais que se produzem e se transmutam na mente humana para infinitas finalidades. Esses pensamentos podem ser pensamentos alheios originais e pensamentos transmutados. Nos primeiros, não há participação consciente do dono da mente na qual ele penetra e se manifesta. Nos segundos, o dono da mente participa consciente, contribuindo para a sua produção e utilização. Os pensamentos alheios originais são compostos exclusivamente de energias conscienciais produzidas por pessoas estranhas ao ser humano, que as absorve e as manifesta sem qualquer acréscimo de outras energias sentimentais, conscienciais e ou imanentes. Quando uma pessoa emite pensamentos alheios originais sem transmutá-los, ela age mecanicamente como um robô, sem discernimento, alienada, vulnerável a equívocos e incoerências, inclusive à prática de atos prejudiciais aos seus próprios interesses. Essa conclusão é válida tanto para pensamentos alheios originais como transmutados, sejam favoráveis ou desfavoráveis, porque ao ser humano não é dado abdicar do discernimento e cuidados com as suas ações, nem fugir à responsabilidade moral pelos atos que praticar. Os pensamentos transmutados podem ser considerados de maior ou menor qualidade em função da boa vontade, do querer, da habilidade e do discernimento adotados pelo ser humano, no ato da seleção da quantidade e da qualidade dos componentes que neles foram utilizados. A composição dos pensamentos transmutados entram tanto pensamentos próprios como pensamentos alheios. Isso equivale a dizer que nas suas composições encontramos tanto essências sentimentais como energias conscienciais e imanentes. Dentre as energias imanentes, merece destaque a helioenergia, que é a energia do Sol, a hidroenergia, que é a energia da água, a geoenergia, a energia da terra, a aeroenergia, a energia do ar, a fitoenergia, a energia dos vegetais, etc. A energia consciencial é criação exclusiva dos seres humanos, que, fazendo uso do seu querer e do discernimento, realizam transmutações, combinando essências sentimentais próprias com energias imanentes e conscienciais suas e de outrem. Todas as realizações humanas são resultantes da utilização da energia consciencial que o ser humano produz e aplica mediante a emissão de pensamentos direcionados para um determinado fim. Os pesos dos pensamentos. Pensagrama. Importa compreender que os nossos pensamentos são coisas e que, como tal, têm os seus pesos. Os pesos dos nossos pensamentos são tão maiores quanto mais concentrados forem e menores quanto mais divididos e dispersos. Em sendo assim, concentrar e desconcentrar os pensamentos para torná-los mais fortes ou mais fracos são medidas que devemos adotar visando obter a excelência das nossas ações, tanto no aproveitamento das oportunidades como na busca de soluções para os nossos problemas atuais. Por exemplo, problemas como o subemprego e o desemprego, a falta de crédito, os baixos salários, a elevada carga tributária, entre muitos outros, são problemas diversos. No entanto, são meros efeitos de uma causa comum, que é a corrupção na gestão pública da economia.
Logo, a solução deverá ser direcionada prioritariamente para a causa, que é a corrupção na gestão pública, e, portanto, um problema de natureza moral, obviamente sem descuidar dos seus efeitos, que são os problemas de natureza econômica. Com certeza, a solução de um problema de natureza moral, tal magnitude como é a corrupção na gestão pública, causador de grandes estragos e impactos na economia e, inevitavelmente, na política, requer o esforço do pensamento concentrado da sociedade neste problema. Sem isso, permaneceremos eternamente sofrendo os efeitos do mal enquanto a sua causa não for removida. Seria o mesmo que ficarmos a tomar analgésico para conter uma febre, que é o efeito, deixando a infecção, que é a causa, sem o necessário tratamento. As aplicações do discernimento nos campos e dimensões do sentir, do pensar e do agir. Já vimos, para fins dos nossos estudos, que, afora outros, existem três campos e, por consequência, três dimensões distintas nas quais o ser humano atua normalmente. O campo e a dimensão do sentir, o campo e a dimensão do pensar e o campo e a dimensão do agir. O ser humano, quando atuando no campo e na dimensão do sentir, precisa usar e focar o seu discernimento, alternando o foco em duas direções, a saber, primeiro, perceber, conhecer e entender a dimensão dos sentimentos. E segundo, direcionar os sentimentos para a produção de pensamentos. Quando no campo e na dimensão do pensar, o ser humano precisa usar o discernimento focando, primeiro, produzir e gerenciar os pensamentos. E, dois, direcionar e concentrar os pensamentos nas causas, mantendo as atenções e cuidados necessários nos efeitos. Quando no campo e na dimensão do agir, o ser humano precisa usar o discernimento focando, primeiro, o aproveitamento das oportunidades e, segundo, a solução dos problemas, entendendo-se a solução dos problemas de hoje como apenas a restauração da normalidade de ontem. Gerenciamento dos pensamentos, aproveitamento das oportunidades versus solução de problemas. A situação atual nos recomenda sentir, pensar e agir de modo lúcido e coerente, dirigindo os nossos pensamentos, atenções e ações eficazmente para o aproveitamento das oportunidades e, na solução dos problemas, analisar criteriosamente o que é causa e o que é efeito. Essa recomendação é pertinente, considerando-se que a transição sistêmica que vivenciamos nos deixa aparente a existência de imensa quantidade de problemas que, não obstante fazerem parte da realidade, não passam dos efeitos de uma mesma e única causa. Concentração e fragmentação dos pensamentos. A concentração do pensamento e da atenção da sociedade nas causas dos problemas atuais é indispensável para a obtenção de resultados eficazes. Fragmentar os pensamentos e desviá-los das causas e direcioná-los para os efeitos implica em enfraquecê-los, tornando-os ineficazes. Por essa razão, é que a sociedade vem sendo alvo da avalanche de informações falsas e até verdadeiras de menor importância sobre a corrupção, pasmem, produzidas pelas próprias oligarquias e governos tiranos, beneficiários da corrupção nas suas três dimensões. Vejamos como as oligarquias e os governos tiranos procedem em relação à corrupção para desviar a atenção social da causa central desse grande mal. Sabendo que a corrupção no varejo é o mero efeito das corrupções maiores, que é a corrupção macro e no atacado, eles, as oligarquias e os governos tiranos, massificam a divulgação da corrupção no varejo, que é um boi de piranhas, para desviar a atenção do povo das suas causas, que é a corrupção macro e no atacado, que é onde aplica os seus grandes golpes. Por isso é que os noticiários estão cheios de manchetes sobre as migalhas desviadas pelos atores dos mensalões e operações Lava Jato da vida e nunca noticiam, por exemplo, o rombo
de 1,4 trilhão de reais desviado, ou seja, roubado pelas oligarquias e já contabilizado, inclusive, no orçamento da União de 2015. Para escaparmos desse golpe, dessa eterna manipulação da coisa, que é a coligação das oligarquias internacionais S.A. e dos seus lacaios, que são os governos tiranos, precisamos concentrar os nossos pensamentos e ações nas causas, obviamente, sem descuidar dos seus efeitos. Precisamos lembrar que quando estudamos os sistemas e modelos, ali chegamos à conclusão de que os princípios basilares de um sistema não se corrigem, não se adaptam, não se mudam. Princípios basilares ou fundamentais, quando obsoletos, se substituem, se abandonam, se exterminam. Vale a pena lembrar que isso já ocorreu em outros momentos da nossa história, quando evoluímos do princípio basilar do coletivismo e transitamos deste até o princípio basilar do individualismo, como já mostramos e voltaremos a mostrar nas 3 pirâmides a seguir. Você tem o sistema primitivo, o princípio basilar, o coletivismo. O sistema absolutista, com a transição do princípio do coletivismo para o individualismo. E o sistema Sococa, que é o atual, com o seu princípio basilar do individualismo, já em decadência. Em sendo assim, se ao identificarmos como causa de um problema a imprestabilidade ou caduquez do princípio basilar do sistema, jamais deveremos nos empenhar no combate dessa causa, mas tão somente no seu abandono e consequente extermínio. Por exemplo, tanto a corrupção no varejo como a macro e no atacado tem por causa a tirania. A tirania, gente, já dissemos, é a trilogia formada pela corrupção, pela injustiça e violência. A corrupção é a usurpação das riquezas, a injustiça é a usurpação dos direitos e a violência é a usurpação da liberdade, que só acontece porque o ser enfraquecido, porque teve a sua riqueza roubada, os seus direitos usurpados, e aí vem o enfraquecimento e a escravidão, que é exatamente a usurpação da liberdade do ser. A tirania, por sua vez, tem por causa o individualismo, que é o princípio basilar do sistema atual, que nós chamamos de Sococa. Logo, a causa da corrupção nas suas 3 dimensões é o individualismo. Em sendo o individualismo o princípio moral basilar e a causa primária da corrupção nas suas 3 dimensões, jamais devemos combater a causa da corrupção, mas entendê-la como sendo uma crença que devemos abandoná-la para assim exterminarmos tanto a causa como seus efeitos. A ética, a crença, o conhecimento e a verdade. A crença é uma verdade hipotética. O conhecimento é uma verdade relativa de ponta, já submetida ao crivo da observação e da experimentação científicas, enquanto a verdade apenas é. Trata-se de um valor definitivo, que por ser universal e necessário, dispensa qualquer adjetivo. É o conhecimento que chancela a crença, elevando-a do patamar de verdade hipotética para o de verdade relativa de ponta, após submetê-la na pesquisa ao crivo da observação e experimentação. Serão os resultados daí advindos que nos indicam se estamos ou não no caminho certo e reto da verdade. Os resultados são, portanto, tanto indicadores seguros dos caminhos retos e claros da verdade, como dos escuros e tortuosos caminhos da mera crença. Dito isso, temos seguimento à nossa análise da realidade atual, moral, política, econômica, social, cultural e educacional, utilizando como referência os resultados produzidos pelo sistema Sococa, para concluirmos se essa realidade está ancorada numa verdade ou numa crença. Já vimos que a nossa realidade nos campos da moral, da política, da economia, do social, da cultura e da educação está eivada e apodrecida de corrupção, injustiça e violência. Enfim, dos efeitos da tirania dos governos oligárquicos contra as pessoas e as nações no Brasil e no mundo inteiro.
Já vimos também que a tirania tem por causa o individualismo e que este certamente, no passado, foi aquela crença irrefletidamente elevada ao patamar de conhecimento e à condição de princípio fundamental ou princípio basilar mor do atual sistema SOCOC. Hoje, no entanto, os resultados e entraves ao progresso criados pelo sistema SOCOC com seu princípio basilar, que é o individualismo, nos desvelam que estes não resistiram, nem resistirão jamais, ao crivo da observação e experimentação científicas e que, portanto, são meras crenças abandonáveis. Abandonar o individualismo, que é o princípio fundamental ou princípio basilar do sistema SOCOC, implica exterminá-lo enquanto crença e causa primária da tirania, que é a trilogia formada por corrupção, injustiça e violência, e, por consequência, de todas as demais mazelas reinantes na terceira pirâmide, que é o sistema atual. A ideia de extermínio da causa da corrupção, que se justifica pela eliminação dos seus efeitos, como o cerceamento do direito à vida e à liberdade para a evolução, não obstante pareça complexa, é simples, pela via da substituição natural de todo o sistema. Para isso, devemos imaginar e criar uma quarta pirâmide, ou seja, um novo sistema, bem maior, na qual inserimos a terceira pirâmide com todas as suas vantagens e mazelas e dando a seguir início ao processo de substituição natural das crenças prejudiciais pelos princípios éticos da nova pirâmide do mérito, que é o quarto sistema. Por exemplo, imaginemos o sistema SOCOC dentro desta pirâmide. Ali você tem um sistema dentro de uma pirâmide. E aí temos implantando a ética e abandonando o individualismo. No segundo momento, implantamos a demarquia e abandonamos a oligarquia. Implantando a suficiência e abandonando a escassez. Implantando a família demárquica e abandonando a família oligárquica no modelo social. Implantando a cultura soberana e abandonando a cultura alienígena no modelo cultural. Implantando as oportunidades iguais e abandonando as oportunidades desiguais no modelo educacional e, por fim, implantando o sistema do mérito como um todo. Dessa forma, substituindo ordeira e pacificamente o individualismo pela ética, a oligarquia pela demarquia, a escassez pela suficiência, etc., eliminamos, sem combatê-la, a corrupção nas três dimensões, todas as formas de tirania e implantando o quarto sistema, que é o sistema do mérito reclamado por toda a humanidade. O sistema do mérito, gente, é o quarto sistema, é o novo modus vivendi da sociedade, que, ancorado no princípio moral da ética, enquanto sinônimo de amor, veio para atender às nossas necessidades básicas e nos conduzir pacífica e ordeiramente rumo ao progresso e à paz que tanto queremos e merecemos. Gente, chegou a hora da festa. E vocês vão me perguntar, professor, que festa? A festa da demarquia, que é a verdadeira democracia. Já está todo mundo falando nas grandes transformações que estão vindo para o nosso país e para todo o planeta. Vamos nos ligar via redes sociais, entremos em contato e assistamos aos vídeos. Façamos também os cursos de capacitação. Entre nos sites www.imerito.com e www.constituintepopularetica.com. Vamos participar, gente. Vamos à festa.